Criaturas do mal, deixa eu dar minha aula. Aí, ó. O negócio é o seguinte. Tô precisando dessa aulinha, dar um gás nela que a gente vai praticamente se direcionar pro final da apostila. Se o cara é chato e vai acompanhando a apostila, ele pode ter ficado bravo. Ô, professor, não falasse de reflexão total depois de ter me ensinado um pouquinho de refração. Foi proposital. Eu quero, o ponto alto dessa matéria é estudar os defeitos da visão humana. E entender a relação dos defeitos da visão com o tipo de lente que tu vai usar para corrigir o problema do cara. Mas, reflexão total, eu jamais terminaria o ano sem falar dela. Então, só para tu não ficar nervoso, eu vou fechar o ano falando de reflexão total, explicando como é que funciona a fibra ótica e por que a tua internet ficou tão rápida nos últimos anos. Então, olha só. O que é M? Índice de refração, que é o fenômeno que nós estamos estudando. Aliás, se alguém te perguntar, o que é refração mesmo? É o desvio que a luz sofre ao mudar de meio de propagação. Mas cuidado, a luz é uma onda então, na verdade, outras ondas também sofrem refração. O som, quando tu grita para alguém mergulhado na piscina, o som entra num ângulo diferente quando se propaga na água. Diferente daquele que ele se propagava no ar. Uma onda numa corda, eu sacudo uma corda e a corda sacode para cima e para baixo. Eu posso fazer essa onda na corda se refratar. Basta eu, por exemplo, pegar uma corda mais fina e amarrar numa corda mais grossa. Eu sacudo uma delas, aí a onda vai se propagando, por exemplo, na corda mais grossa primeiro. A corda vai sacudindo. E aí ela está amarrada numa corda mais fina. Quando essa onda saculejante atingir a corda mais fina, ela vai passar da corda mais grossa para a corda mais fina. Mudou ou não mudou de meio de propagação? É uma refração. Nesse caso, a gente não vai perceber a corda mudando de direção, porque a corda estava esticada enquanto eu sacudia ela, né? Então nós não vamos perceber nenhuma mudança de direção, mas não vai, alguma característica da corda muda ali. A gente vai estudar esse tipo de situação com mais calma no terceiro ano. Mas se tu sabe que isso aqui é o índice de refração, deixa eu ver se tu sabe o que é isso. No vácuo, a maior que existe. No material que eu estou estudando, por exemplo, eu quero o índice de refração do cristal. Eu vou pegar a força da luz e dividir pela força da luz no cristal. Eu quero o índice de refração da água. O que é aqui? A força da luz na água. Tá muito difícil, gente. Eu não sei, se tu estiver pegando pesado, você me fala. Tá muito difícil? Vamos de novo. Eu quero o índice de refração da bosta de vaca transparente. Aí o que é isso aqui? Vaca transparente. Isso, muito bem, estamos entendendo. Eu quero dizer o seguinte, porque se não tiver o feedback, a pessoa fica louco. Se é o índice de refração do material X, é a velocidade da luz do material X. Simples assim. Deu 5, consequência. Interpretação, se deu 5, o N. 5 vezes menor. Ou seja, quanto maior o M, menor a velocidade da luz do material. E a gente fala para ficar bonito, o material é mais refringente. Aí fica elegante pra caramba. Show de bola. O que é MA,B? Se um era o índice de refração absoluto, o outro é o índice de refração relativo, que é só pegar o do A e dividir pelo do B. Se dá 2 essa conta aqui, o que eu concluo? Que o NA é 2 vezes maior que o NB. Consequentemente, a velocidade do A é 2 vezes menor que a velocidade do B. Tranquilo para vocês? E que história é essa aqui? Que loucura é essa aqui? NA vezes seno de I igual a NB vezes seno de R? Que é isso? Segunda lei da refração. Então qual é a primeira? O raio incidente, o raio refratado e a reta são Qual era a primeira lei da reflexão? Raio refletido, agora sim, e a reta normal. Qual é a segunda lei da reflexão? I igual a R. Tanta lei, né, cara? É muita coisa, né? É muita coisa. A gente vai vendo um pouquinho a cada dia, mas ao longo do ano é um zilhão de coisas. Talvez esse seja o maior desafio da física atual, né? Que a gente ensina muita coisa. Todas superficialmente, mas muita coisa.
Eu acho que em algum momento eles vão decidir reduzir a matéria que a gente estuda no ensino médio na física para poder aprofundar um pouquinho mais nas mais importantes. Porque é desumano, em nenhum lugar do mundo vocês estudam física como aqui no Brasil. Isso eu posso falar com orgulho, de certa forma, né? Nenhum lugar do mundo o cara tem a física tão técnica quanto no Brasil, eu diria. Por isso que se tu fizer um bom ensino médio aqui no Brasil, pode fazer faculdade em qualquer lugar do mundo e não vai ficar para trás em nada. Em termos de física e matemática, que eu estou dizendo. Não posso garantir que eu não sou especialista nas outras áreas. Mas volta e meia tu vê um estudante brasileiro aí, rebentando a boca do balão numa forma, nas competições dos mais diversos tipos por aí. Quando a gente vê a nota média do Brasil, a gente fica envergonhado. Porque a gente sabe que boa parte das nossas escolas públicas não são bem geridas e aí cai a nossa média. Mas não é que o nosso povo seja burro, de forma alguma, pelo contrário. A biologia prova isso, né? Que o pool genético brasileiro ele tem se mostrado em alguns aspectos interessante comparado com o resto do mundo, né? Porque a miscigenação das raças faz com que tenha mais chance de os genes que favorecem o desenvolvimento, né, despertarem aí e a gente ter uma qualidade um pouco melhor biológica do que o resto do mundo, nós que somos um país sabidamente miscigenado. Aquela história do vira-lata, né? O vira-lata ele é sempre mais resistente do que o cachorro de raça. Não tem jeito, né? Certo? O vira-lata adoece menos, se machuca menos, é mais resistente às durezas da vida do que o cachorro de raça. Vocês devem saber por quê, né? A biologia mostra isso pra gente, né? O cachorro de raça foi que tu pegou um cara que tinha uma certa característica, né? Cruzou com um animalzinho que tem uma característica parecida também, pegou os filhotes deles, cruzou com eles mesmos e foi fazendo a cruza de animais próximos durante muitos anos até nascer uma raça nova de cachorro. As raças de cachorro nasceram da manipulação que o homem fez na criação dos cachorros. Que loucura, né, cara? O ser humano é um bicho muito doente, né? Vocês sabem de outras manipulações que o homem produziu, né, ao longo da história, manipulações genéticas de milhares de anos atrás. Eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo que o homem manipulava a genética há milhares de anos. Eu achava que era só agora, modernamente. Me conta outra manipulação genética, além das raças de cachorro que o homem gerou, produziu, que é indispensável para a vida na Terra hoje, como conhecemos. Manipulações genéticas de milhares de anos atrás, que hoje salvam a vida na Terra. Não conheces? Tem duas famosíssimas. Trigo e milho. Não existe o milho como existe hoje na natureza. Milho é uma coisa inventada pelo ser humano. Tu não sabia dessa? Milho, cara. Milho, aquele com a espiguinha amarela, aquilo é invenção do homem. Vocês não sabiam disso? Me apavora às vezes isso, pô. Como é que em biologia vocês não viram isso? O milho original que existe, que existia, ele é praticamente incomestível, cara. Incomestível? Existe isso? Não comestível. Obrigado. O milho selvagem, ele simplesmente tem uma espiga pequena, ruim de tirar a semente e dura que é o inferno, que mesmo cozinhando não dá de comer aquela porcaria, e é venenoso. Só que um sujeito muito atencioso, cara que vive na natureza, observando a natureza, percebe um tipo de milho um pouco diferente surgindo da cruza de dois outros milhos que ele tinha lá perto da casa dele. E percebe que aquele milho tinha mais sementinha do que o outro, e as sementinhas, ao serem jogadas no fogo, produziam então algo que era gostoso, que era comestível. Ele, porra, vou pegar esse milhozinho aqui e vou plantar lá perto de casa, perto daquele outro milhozinho parecido com esse. E chegou a primavera, fecundou uma plantinha outra e nasceu um novo milho. Com mais espiga, com mais grãos na espiga, mais amarelinho, e os grãozinhos caíam mais fácil da espiga. Ele, esse é do bom. E aí ele plantou perto da casa dele, e ano após ano foi dando cria desses milhos, e foi melhorando o milho, e a manipulação genética não era pegando a célula e trocando o gene, né, cara? É manipulação genética fazendo a cruz adequada de uma plantinha com a outra. A mesma coisa trigo. O trigo original, ele dava 3 grãozinhos de trigo por plantinha, não caía o trigo no chão, o trigo ficava grudado na plantinha, e dava um trabalheira, aliás, o grão caía no chão, não ficava grudado na plantinha, e dava uma trabalheira numa terra imensa, tu conseguia catar meia dúzia de grão no chão. Muitos se perdiam, mas teve uma mulher que muito atentamente percebeu que depois de queimar a plantação de trigo dela, depois que as cinzas adubaram o terreno, nasceu uma plantinha de trigo na próxima geração. E o que aconteceu com essa plantinha de trigo? Tinha mais sementinha que as outras.
e as sementinhas não caíam no chão, ficava grudada. Ela, esse trigo é bom. Ela pegou essa plantinha de trigo e cruzou com outras plantinhas de trigo. E ela foi ano após ano pegando só as melhores plantinhas para cruzar com as melhores plantinhas, para gerar uma sementinha que tinha um trigo melhor. E hoje o trigo é do jeito que é, cheio de baguinha grudado, tudo grudado na hastezinha. Então tu não precisa ir no chão, catar no chão, tu arranca a árvorezinha toda e já vai para tua aldeia debulhar o trigo e fazer pão. Só graças a essas pequenas ideias pontuais e aparentemente banais é que nós estamos aqui. Um babaca que começa a dar cruza de milho e forma um milho revolucionário que pode alimentar uma aldeia inteira e não só meia dúzia de gato pingado. Um cara que plantava trigo, colhia trigo selvagem e não dava para alimentar 2 ou 3. Começa a cruzar trigo bom com outro trigo e aí dá uma plantação de trigo que alimenta 1000. Porra, que legal saber disso, né, cara? Que é a manipulação genética do homem nos animais e nas plantas que nos permitiu chegar onde a gente chegou. Que massa saber disso. Galerinha, agora olha só. Voltando à física. Que lei é essa? Segunda lei da chamada de lei Snell-Descartes. Oh, bonito lembrar disso. Snell-Descartes. N de chegada vezes seno de chegada igual N de saída vezes chegada, saída, saída. É assim que eu te pedi para decorar que fica bem fácil. Olha o que eu estou afirmando aqui, ó. Tá vendo o que eu estou afirmando aqui? Uma pergunta bonita para a prova seria assim, ó. Esboce o raio refratado. Esboce o raio refratado. Uma puta de uma questãozinha para ver se o cara sabe a base da refração. Quem é que se arrisca? Mais perto da normal. Gostei, garoto. Mesmo eu não sei se está certo ou errado, que eu não pensei ainda. Mas parabéns, se posicionou. É assim que se faz. Se o amigo diz que é mais perto da normal, isso seria reto, né? Aproximada da normal seria isso. Tudo bem? Explica pra gente o raciocínio que está correto. Porque o B, como ele é maior, a velocidade é menor. Como a velocidade é menor, ele fica mais próximo da normal. Lembra que eu falei pra vocês que a velocidade acompanha o ângulo acompanha a velocidade? Ele sacou que o NB sendo maior é que a velocidade do material B era menor. Ele percebeu o ângulo tem que diminuir. O ângulo era grandinho, o ângulo diminuiu. Beleza? Sempre que a velocidade diminui, o ângulo com a normal diminui. Então, olha ali a segunda situação. Lá vem um raio de luz monocromático. O que é monocromático? Uma só cor, obrigado. E agora? Isso seria passar reto. Porém, o NX é maior que o NY. Já que o NY é menor, a velocidade é... Se a velocidade aumentou, o ângulo com a normal tem que aumentar. Se afasta da normal. Cara, te juro, tu mata um monte de questão de vestibular só lembrando desse detalhe que o colega lembrou da primeira aula pra cá. Professor, eu não lembrava disso. Não fica magoado, cara, que de repente, além de eu ter falado, ele deve ter raciocinado comigo algumas vezes. Se nós só escutou e não pensou sobre esse assunto, é natural que tu não lembre na aula seguinte. Então, cuidado, às vezes o estudar é um processo interno, assim, porque se tu não faz essa discussão contigo mesmo depois de receber o assunto, é a mesma coisa que ter entrado por aqui e saído por aqui. Outra, às vezes o cara está almoçando e fala, pô, o professor falou tal coisa. Isso é estudar. Já te expliquei, né? Tem pesquisa que prova, né? Que se o cara comenta em casa a aula que ele teve, ele aprende mais do que o cara que não comenta. Pesquisa essa que eu acho a mais babaca e inútil do mundo. Precisa pesquisar isso para saber que o cara que discute o assunto que ele estudou aprende mais do que o cara que emudece depois da aula? Né? Mas tem pesquisa que comprova isso. Não sei para que pesquisar uma coisa idiota dessa. É óbvio que vai dar certo. Então tu vê às vezes o que falta é depois da sala de aula comentar com um amigo teu, porra, tive uma aula assim, assim, assado. Isso é uma forma bonita pra caramba e gostosa de estudar. Discutir com alguém fora da sala de aula o assunto da aula. Já às vezes faz desconexões ali que mata a charada. Legal. E onde é que a gente usa a refração da luz para resolver problemas técnicos em nossas vidas? Na fabricação das lentes de que tipo? Esféricas, nome? Plano, olha para a face e dá nome para ela. Plano, olha para a face e dá nome para ela. Convexa, plano convexa. Convexa e convexa. Biconvexa. Aquela eu não sei. Plano, côncava. Côncava, côncava, bicôncava. Se as de bordos finos terminam em convexa, côncavo, convexa. Se as de bordos grossos terminam em
Côncava. Convexo ou côncava. A nomenclatura tá show, né? Cavadinha ali, matou tudo. Geralmente são convergentes. Geralmente são divergentes. O que é ser convergente? Aproximar os raios de luz. O que é ser divergente? Afastar os raios de luz. Me diz a exceção, então. Quando que uma lente de bordos finos pode ser divergente? Quando o meio onde ela está, a velocidade da luz é menor. O meio onde ela está, a velocidade da luz é menor do que dentro dela. Ou, tu vê, o cara não decorou, ele falou com as palavras dele. Bacana isso. Outra coisa é ele falar, né? Ah, professor, me ensinou que é quando o índice de refração do material que circunda a lente é maior do que o material da lente, certo? E é bacana quando o cara absorve a informação e conta com as próprias palavras, bonito. Então me dá um exemplo, é como, por exemplo, um ambiente de vidro e uma lente de ar, que é obviamente o oposto do que a gente está acostumado a ver na nossa vida, né? Certo? Ou seja, a lente de vidro imersa no ar, que é o caso clássico, serão convergentes e serão divergentes. Elementos de uma lente. Primeiro, só de eu fazer isso aqui, ó, tu sabe que tipo de lente é? Não. E agora? Divergente. Não interessa se é bordos grossos ou bordos finos. O que importa é que é divergente. Show de bola. Isso aqui era para ser uma linha reta, eu juro. Eixo prim tem dois focos e tem dois pontos antiprincipais. O que confunde o aluno é descobrir qual que é o foco I. E qual que é o foco O? Qual que é o ponto de principal? E qual que é o ponto de principal? Porém, nós sabemos que uma lente divergente afasta o raio que chega paralelo. Se saísse por aquele foco, ia afastar? Não. Então tem que sair pelo outro foco. Faz a pontilhada. Afastou ou não afastou? A luz que chega vem do... E a luz que sai vai formar a... Então esse foco só pode ser o foco. Ponto de principal. Foco. Ponto de principal. O raio que chega paralelo. E o raio que chega pelo foco? Sai paralelo. O raio que atinge o centro óptico? Sai com o mesmo ângulo. Ou seja, passa reto. E finalmente o raio que chega pelo centro de curvatura? Desculpa, não tem centro de curvatura, o professor está doente. O raio que chega pelo ponto antiprincipal sai pelo ponto antiprincipal. Vocês conseguem enxergar que esse raio que estava se dirigindo ao eixo principal começou a se afastar? Divergiu ou não divergiu? Divergiu. Chega paralelo. Chega pelo foco. Centro óptico. Passa reto. Mesmo ângulo. Ponto de principal. Ponto de principal. É isso aí. Parecido com o do espelho, não era? Foco paralelo, paralelo, foco. Centro de curvatura, mesmo ângulo. Um macetezinho do desenho. Centro de curvatura, centro de curvatura. Que nem ponto de principal, ponto de principal. Essa lente ela é mais delicada de enxergar os raios característicos do que a lente mais comum de aparecer, que é a lente convergente. Foco, ponto de principal. Ó como eu faço com o dedo, ó. É a mesma distância, gente, ó. Foco e ponto de principal. O raio que chega paralelo convergiu ou não convergiu? O raio que sai vai formar a foco, ponto de principal, foco, ponto de principal. O raio que chega pelo foco sai paralelo. O raio que atinge o centro óptico passa reto. O raio que chega pelo ponto de principal sai pelo ponto de principal. Observem que todos esses raios estão convergindo. Legal. Eu parei na aula passada quando eu estava começando a fazer o estudo gráfico das lentes, não foi? Estava querendo determinar a posição da imagem dependendo da posição do objeto. E assim como nos espelhos, adivinha quantas situações para a lente convergente? Vocês lembram quantas situações tinha para o espelho côncavo? Vamos rever então. Mas o espelho convexo, tu lembra? Uma, VMED virtual, menor. A mesma coisa, as lentes divergentes.
Eu não vou precisar me preocupar nos desenhos, porque vai ser sempre uma posição possível, só para a imagem. Foco, ponto principal. Foco, ponto principal. Ah, valeu, galerinha. Eu jamais teria percebido se você não falasse. Jamais. Show de bola. Eu digo isso, galerinha, porque quando a gente está concentrado em alguma coisa, com o nosso cérebro, o resto do mundo se apaga. Eu lembro, eu jovem, por exemplo, do lado do meu pai no carro, ele botava o pisca-alerta ou alguma coisa, esquecia depois de botar o pisca-alerta na posição certa, né? E ficava aquela porcaria. Plec, plec, plec. Eu não me conformava, pô, como é que o cara é burro? Como é que não percebe que tá com aquela porcaria daquela seta ligada? Plec, plec, plec. Hoje eu estou dirigindo, volta e meia, eu olho para minha seta, ela tá ligada e não percebo. E aí eu fico pensando, né, porra, se meu filho tivesse aqui do lado, ele ia pensar, pô, meu pai é um idiota. É que na verdade naquela época eu não sabia que o cérebro humano é unitarefa. Que quando tu estás olhando para uma coisa e concentrado naquela, o mundo pode acabar do teu lado, não vai enxergar. Vocês já viram algumas pesquisas desse tipo, né? O cara está sendo entrevistado, passa o ET do lado do cara, o cara está sendo entrevistado aqui e não vê o ET passando ali do lado do cara. O cara não vê. Não é burrice, é a maneira como o teu cérebro processa, é assim que o mágico funciona, né? Ele faz tu olhar para a mão dele com essa mão aqui, ele está fazendo um monte de coisas, as mágicas todas, e tu está olhando para os dedos dele que estão mexendo, e aí apaga o resto e ele vai lá e te pega na distração. É o... Isso, foco e ponto de principal, foco e ponto de principal. Vou fazer uma produção em série aqui então. Pá, pá, ali, aqui e mais aqui também. Pá, pá, e vamos embora. Não, aqui eu errei. Uf, uf. Show de bola. Eu na aula passada coloquei o objeto primeiro distante, não foi? E fiz quantos raios saídos da cabeça? Chega paralelo, sai pelo foco, atinge o centro óptico, passa reto, olha que bonitinha, características da imagem. Menor, invertida de cabeça para baixo, real porque é feita de luz de verdade. Aí foi aqui que a gente parou. Foco, objeto, ponto principal objeto, foco imagem, ponto principal imagem. E já que essas lentes aqui são todas convergentes, e a luz está vindo da esquerda para a direita, todas serão assim, imagem, imagem, objeto, objeto. Beleza? Como é que vai ser então para lente divergente? Se a luz vem da esquerda para a direita, aí muda, imagem, imagem, objeto, objeto. Isso é do mal, né, professor? Não, isso é para te ajudar. Isso é do bem. Isso é para te lembrar que uma converge e a outra diverge. Olha que bonitinho. Onde é que eu vou botar o objeto agora? Bem no ponto. O raio que chega paralelo. O raio que atinge o vértice. Olha lá onde é que os raios se encontraram, cara. Bem no ponto principal. Características do objeto, da imagem em relação ao objeto. Igual em tamanho. Continua invertida. Continua real. Segunda situação possível. Onde é que eu boto o objeto agora? Entre ponto antiprincipal e foco. Raio. Chega paralelo. Sai pelo foco. Atinge o centro óptico. Passa reto ou sai com o mesmo ângulo. O maior. Continua real. E continua invertida. Já podemos botar uma regra nisso aí, hein? Continua que nem os espelhos. Se é invertida, é real. Então, automaticamente, se é direita, é virtual. Vamos ver se vai confirmar essa nossa regrinha aí. Tá chegando o momento, ó. Forte cheiro. Forte cheiro. O raio que chega, sai pelo... Se tu não estiver esperando este fenômeno, tu vai errar. O raio que atinge o centro óptico. Passa reto. Olha só como os raios aparentemente se aproximam. Mas só porque a minha mão não é boa. Se eu tivesse feito um desenho perfeito, os raios estariam e retas paralelas se encontram no... Então, duas formas de falar sobre essa imagem. Ou forma-se no, ou é do tipo imprópria. Deu merda, não vai dar de ver, vai ficar um borrão. Botou o objeto bem no foco da lente convergente, se tu for olhar do outro lado, tu vai ver um borrão. Tu não vai conseguir definir onde é que está o objeto. Só se tu estivesse muito, muito distante da lente. Aí tu poderia conseguir enxergar alguma coisa. Muito bom. Última posição e a mais comum de nós usarmos as lentes convergentes. Onde eu botarei meu objeto? Entre foco e centro óptico.
Sacanagem. Giz de cera. Dá altas aulas com esse giz de cera. Muito bem. Ó, vou botar um objeto aqui, ó. Agora detonou o quadro, cara. Cera não sai, né, professor? Parabéns pra mim, fantástico. Fred só é professor, hein? É um gênio. Vou fazer aqui do ladinho, olha que bonitinho. Ó, o raio que chega paralelo sai pelo foco. E muita atenção, o raio que atinge o vértice toca reto. Observe, o que está acontecendo com esses raios refratados pela lente? Estão se afastando. Se eles penetram no teu olho, o que o teu cérebro diz? Estão vindo lá de trás. Aí eu faço o prolongamento. Olha a sensação que tu tem. Imagem, objeto maior, direita, como a gente viu. Real é invertida, direita virtual. É o famoso espelho de aumento. Ou melhor, espelho, caramba. Lente de aumento, certo? Então tá com uma lupa bem grandona. Para que sirva como lupa, tu tem que encostar a lupa perto da coisa que tu vai ver. Concordas que é o objeto? Não é isso? E aí tu tem a sensação de ela estar ampliada, aquele objeto. Né? Porque aí o que vai chegar no teu olho é a luz que refratou pela lente. O teu cérebro entende que a luz anda em linha reta e por isso serve como lente de aumento. Porém, se tu pegar a lupa servindo como lente de aumento e afastar ela um pouco, uma hora dá um borrão, tu afasta um pouco mais. Fica grandão, mas fica de cabeça para baixo. Ninguém quer usar uma lupa de cabeça para baixo, né? Vai ficar ruim de observar o objeto que tu está querendo ver. Afasta mais um pouco. Começa a diminuir e mantém-se de cabeça para baixo. E assim vai. Beleza? A colega me disse que fez isso com o espelho de aumento em casa lá. Passou um pouquinho de trabalho para se achar e é normal, porque tu não tá com o eixo principal ali, né? Aí até tu achar o eixo principal e conseguir se ver no espelhozinho, pode dar trabalho. Mas ela confirmou. Quem tiver uma lupa em casa pode confirmar também esses fenômenos todos com uma experiência bem simples. Show de bola. Galerinha, isso aqui serve para câmera escura, serve para espelho esférico, até plano, só que o plano não faz sentido usar, né? Mas serve também. Mas a partir de hoje, não se esqueçam, aliás, já tinha falado no final de uma aula, também serve para a lente esférica. Qual é a regra de sinal para o I e para o O? Para cima, para baixo, só isso. E do P e do Pelinha. P e Pelinha. Real, virtual, simples assim. Peraí, distância focal. Qual lente tem distância focal positiva? Qual lente tem distância focal negativa? Compara com os espelhos que tu descobre. Vamos nos espelhos. Qual espelho tem distância focal positiva, qual negativa? O côncavo, foco positivo, do lado da luz, espelho. Convexo, foco, que foi o que a galera errou na pegadinha da prova. Não vai me errar isso no vestibular de novo. Quem é que se comporta que nem a lente convergente? Não é o espelho côncavo? Então o espelho côncavo tem foco, a lente convergente, certo? A lente convergente, que é chamada de lente convexa. Por que as lentes convergentes são chamadas de convexa? Porque o formato delas, né? Biconvexa, concorda comigo? Plano convexa. Olha que perigo isso, galera. Quando eu falo uma lente convexa, eu estou querendo dizer uma lente de bordos finos, não é isso? Ou seja, ela é Uma lente convergente não se comporta que nem o espelho côncavo. Por isso, lente convergente, a distância focal fica positiva. Se a lente for do tipo divergente, a distância focal dela fica simples assim. Tira pelos espelhos que tu não vai esquecer. Mas o grande ponto que eu queria discutir com vocês era o seguinte. Como é só um finalzinho de aula, eu não vou poder concluir aqui, mas acho que já vai começar a pegar a ideia aqui. Olha que bonito esse olho humano, hemétrope. Olho
Emétrope. Sabe o que é um olho emétrope? É um olho que não tem miopia, que não tem hipermetropia, nem astigmatismo. Ou seja, é um olho saudável, é um olho perfeito, é um olho saudável. Adivinha o que é isso aqui? É o globo ocular. Globo ocular. Aqui, galerinha, ó, tem uma parte ressaltada no teu globo ocular que é chamado de córnea. Já está se falar em transplante de córnea? Um cara morre de um jeito bizarro em que o corpo dele foi preservado vivo, embora o cérebro dele tenha morrido. Não tem salvação pro cara. E as córneas dele são boas. E o cara é doador de órgão. Liga pra um cara fera. Bicho, mais uma córnea pra tu buscar. O cara sai que nem um maluco. Ou de helicóptero, ou de moto, ou sei lá do que. Numa caixinha com gelo. Ele vai lá até o defunto. Pega um bisturi. Vem no olho do cara. E corta com todo o carinho essa córnea do defunto. Bota num potinho com líquido. E já sai correndo. Bota na caixinha com gelo. E vai correndo. Porque quando morreu esse cara e o hospital foi avisado, já fizeram o exame de sangue no cara e tem a lista dos caras que estão para transplantar córnea. Compara com o sangue do sujeito que morreu. Puta, esse cara aqui tem o sangue mais próximo do tipo genético do sangue do cara que morreu. Manda preparar a cirurgia. O cara já está começando então a entrar na cirurgia, enquanto um foi recolher a córnea do defunto. Chega no hospital, o cara já está com o olho então sendo fatiado, tirando a córnea podre dele, do vivente. Pega a córnea do defunto, coloca em cima do vivente e costura, porra. Costura. Pronto. Bota o tampão e vai pra casa. Bota o tampão e vai pra casa. 3 dias depois teu olho tá funcionando. Meio embaçado no começo. Inacreditável. Se o transplante de córnea já é mágico, mesmo sendo um corte feito por fora do corpo ali, plapum. Tu imagina transplantar um coração do indivíduo, porra. Cortar as artérias tudo bonitinho e o coração sai pulsando do corpo do defunto. E vai pulsando dentro da caixa de gelo. Fica 15, 30 minutos pulsando fora do corpo do cara. Porra, é bonito pra caramba, né, cara? Outra, quem foram os malucos que foram pensar em tirar o coração de um morto e botar num vivente pra salvar a vida do cara? Tem que ser muito pirado pra só pensar nisso, né? Só pra pensar nisso, o cara tá morrendo. Não, vamos salvar o cara, vamos abrir o peito do cara e vamos trocar o coração. Que merda é essa, cara? É o mundo em que nós vivemos hoje, né, cara? É a coisa de não aceitar a morte, né, cara? E dar um jeito de querer mudar a brincadeira. É loucura isso, loucura. Eu me encanto com essa história toda. Transplante de córnea. Mas a córnea não é uma mágica. A mágica do olho não é a córnea. Uma mágica mais ou menos acontece aqui nesse espaçozinho transparente que é chamado de essa aqui, ó. Pupila. Pupila. É aquela outra ali, aquela parte, aquela lentezinha ali é a córnea. Dá pra sentir a córnea, né? Tu bota bem de leve a mão na pálpebra, mexe o olho, ó, tem um ressaltozinho ali, é a tua córnea. Aquela menina dos olhos, a bolinha preta, tu olha pro olho da pessoa, deixa eu ver, Lulu. Parece uma bolinha preta, e não é. Aquilo ali é uma região transparente, a entrada para o teu olho. É uma região transparente que parece preto, porque o teu olho é uma câmara. Isso! Quando o médico quer examinar essa camada de células especializadas chamada retina, o cara bota um colírio que faz a tua pupila ficar gigante. Aí ele vai lá e joga uma lanterna com luz no teu olho. E aí pra ele vê um vermelhão no teu olho. Porque aqui é tudo cheio de vaso sanguíneo irrigado aqui. É por isso que o olho fica vermelho na foto. Porque o flash da máquina bate no fundo do teu olho, na tua retina. E aí como é tudo irrigado com sangue lá no fundo, sai o vermelhão no olho. Por isso que as máquinas modernas faz piscar o flash pra tua pupila fechar antes da foto. Dá tempo da pupila fechar, a pupila fechadinha tu não vai fotografar a retina do cara que é vermelhona. Beleza? Claro que tem a máquina moderna que tu pinta o olho do cara com, na própria máquina. Peraí, deixa eu pintar o olho do cara. Né? Hoje já faz vacalha, faz uma careta e bota no Face. É isso aí. Ô galerinha, eu digo isso porque era inimaginável quando eu tinha a tua idade imaginar que eu lançar uma máquina fotográfica que não só a foto já ficava ali estampada na hora, como podia editar a foto ali. Né? Pelo amor de Deus, eu sou do tempo de não existir máquina digital. Eu jamais me esqueci, uma vez eu fui na Havan, quando nem tinha Havan, quando a Havan não estava dominando o mundo ainda. A Havan era só em Brusque. Hoje a Havan está dominando o mundo. Mas era só em Brusque, o cara ia lá na Havan, eu jamais vou me esquecer. Uma pilha de máquinas fotográficas. Uma pilha, mas era empilhado. E custava 54 centavos cada máquina fotográfica. Eu olhei aqui, não é possível.
É trabalho de escravo na China, tava começando a montar um trabalho de escravo. Eu veio pra quem não é possível. Não pode tirar foto, mas para meu espanto eu olhei pro lado e tinha uma foto tirada com a porcaria da máquina. A porcaria da máquina tirava foto e custava 54 centavos de real, e isso, claro, há mais de 10 anos atrás. Certo? Mas mesmo assim é absurdo. Mesmo assim é absurdo. Galerinha, aqui dentro do olho é chamado de humor vítreo. Vítreo lembra o quê? Vidro, parece vidro, mas ele é gelatinoso, é uma gosma gelatinosa, certo? Mas é transparente. Mas a mágica que ocorre no olho, ao meu ver, ocorre numa lente multifocal automática que fica dentro do olho humano, chamada cristalino. Essa aqui sim, esta estrutura aqui sim merece uma discussãozinha. Em volta dessa lente gelatinosa chamada cristalino, houve uma época, cara, que eu consegui uns olhos de boi pra gente fazer a experiência, porque hoje é proibido, mas na época eu consegui com um cara de um açougue, um monte de olho de boi. E aí eu trouxe pra sala de aula. Cada grupo de 4 pessoas pegava um olho de boi, bisturi, paquímetro, abria o olho de boi, tirava as estruturas, media o tamanho do cristalino. É mais ou menos como uma bolinha de catarro cristalino. Mas bem transparentezinho, mas ele é gosmento. Tu pega na mão assim, ele é meio gosmento. O do boi, né? O do ser humano, ele é mais transparente ainda que o do boi e ele é mais esticadinho, digamos. Se bem que quando tu corta os músculos ali que grudam ele, né, ele acaba virando uma bolinha mesmo. O bacana, sabe o que é? É que esses músculos, chamados músculos ciliares, que lembram cílios, eles estão grudados no cristalino. E se eu quiser enxergar alguma coisa de perto, primeiro, tu entende que quando eu vou olhar um objeto de perto, se eu olho o objeto de perto, os raios que penetram no meu olho estão divergindo mais do que quando eu olho de longe? Tu lembra de uma discussão que a gente fez desse tipo? Pensa assim, ó. Se eu estou olhando bem de perto, vários desses raios que estão se afastando podem entrar na minha pupila, mesmo ainda estando se afastando. Mas quando eu vou para longe desse objeto, os raios que conseguem penetrar no meu olho têm que vir praticamente do mesmo lugar, porque a minha pupila é pequenininha. Ou seja, quando eu olho um objeto bem de perto, os raios ainda estão se afastando um monte. Quando eu olho um objeto de longe, os raios já estão praticamente paralelos. Tudo bem para vocês? Ou seja, o que tem que acontecer dentro do meu olho para poder enxergar um objeto? Os raios de luz que atravessam a córnea, que já é uma lente, e o cristalino, que é a segunda lente pelo menos, essa imagem tem que se formar exatamente bem na retina. Essa retina que está conectada ao nervo óptico vai levar essa informação para o cérebro, que vai te fazer enxergar a vida do jeito que é. A pergunta é, onde é que o cristalino tem que estar mais curvo? Quando eu olho um objeto de perto ou quando eu olho um objeto de longe? De perto os raios estão divergindo, eu vou ter que convergir, ele usa um monte, vou usar uma lente bem convergente. Quando eu olho de longe, a própria córnea já é uma lente convergente. Mesmo que o meu cristalino esteja esticadão, eu vou conseguir olhar bem de longe. Então, ó, de perto e de longe. De perto e de longe. E a vida inteira o teu cristalino fica olhando de perto e de longe. Se tu avacalhar com o teu cristalino, se tu pegar alguma coisa para ler e ficar fazendo assim, ó, uma hora tu vai ver que tu puxa, tá borrado e tu vê focalizando. Tu vê o cristalino terminando de focalizar. É um barato isso. Ó, focalizou. Ele dá uma borrada e... quando tu aproxima demais, esse finalzinho, ó, ele demora um pouquinho, ó, focalizou. Ainda mais que eu tenho 30, né? Fazer 31 agora no final do mês. Tu que tem, tu é presente, por favor, não, tô brincando. Ó, tu que tem 15, 16, tu bota aqui, meu querido, ó, tô lendo, professor. Mas o que é considerado sadio ainda é entre 25 centímetros mais ou menos. Se tu consegue ler assim, tu não tem nada de presbiopia nem hipermetropia. Agora, se tu não consegue enxergar nessa distância, precisa afastar um pouco mais, já está rolando, né, uma hipermetropiazinha ou uma presbiopiazinha, certo? Galerinha, olha só. Imaginem vocês agora uma pessoa que em vez de ter o olho emétrope, ele tem o olho do míope. Esse aqui é o globo ocular do emétrope. Olha só como é que é o olho do míope. Se alguém for míope, não fica bravo.
Eu tô exagerando. Calma, calma. O teu globo ocular não vai sair na nuca. Fica tranquilo. É que assim, pra ser didático, eu tenho que exagerar. Na verdade, galera, o globo ocular é 1 milímetrozinho pra trás. Eu avacalhei. Esse cara tem 114 graus de miopia. Esse cara jamais vai enxergar. Tá beleza? O teu caso tá aqui, a tua córnea, a tua retina. Tá um pouquinho pra trás só, beleza? Então eu só exagerei de didático que eu fui. Detalhe. Tu concorda que se tu quiser enxergar de perto, o míope tem vantagem em relação ao emétrope? Porque o olho vai ter que receber a luz e a luz vai ter que ter uma certa distância para convergir, né? O míope, cara, ele pode ter globo ocular alongado. Mas se ele quiser ler de perto, ele faz assim, ó, e ele lê. Ah, tu não consegue ler? Eu tô lendo tranquilo. O míope é um ninja de olhar de perto. O míope é um ninja de olhar de perto. Agora tem um detalhe. Passou pelo teu amigo, abanou. E ele passou reto. Não é que ele não te ama, cara, ele não te viu. Vou te explicar por que ele não te viu. Eu tenho vários amigos assim. Vários amigos. No começo eu ficava magoado. O cara buzina, o cara nem olha. Ele, quietinho, passa reto. Aí o cara vai ficar sabendo, aí o cara caminha assim, óculos na rua. E aí olha pro cara ver um borrão, vai saber que isso é com ele. E tanto fato que o cara já deve ter tomado, e aí o cara de trás, o cara tira o pé e fica, não é comigo, não é comigo. Só uma coisa, quando o cara olha de longe, os raios já não chegam praticamente paralelos? Só de passar pela córnea ele já aproxima mais do que devia. Então o cara que tem o globo ocular alongado, ele fica com dificuldade para ver porque os raios chegaram paralelos e vai convergir demais. Já que eu não quero que convirja demais, eu uso uma lente, o contrário de convergir, divergente. Aí eu consigo fazer o cara com o globo ocular alongado ver de longe. Cura para miopia. Lente para poder afastar um pouquinho os raios de luz antes de entrar no olho do cara, já que o globo ocular dele é alongado. Na próxima aula eu falo de mais doenças e das correções. Muito obrigado.